que no versículo 1 nós temos: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Aqui não é sobre Deus, ok? Aqui é sobre Jesus. E no item 3, quem tiver a tradução aqui do nosso Haroldo Dutra Dias, no item 3 dos comentários, não é, que ele faz, que ele não está falando de Jesus ser Deus, mas está falando da sua essência divina, ok? Então, indicando a essência divina de Jesus, resultado do seu trabalho de quê? De evolução. Então, ele chegou ao estágio de espírito puro, e nesse estágio, está lá também no Livro dos Espíritos, quando trata de Deus, não é? Nós vamos amadurecendo como espíritos e, num determinado momento, passamos a ser co-criadores. Então, os mundos, sistemas, eles são, vamos dizer assim, manufaturados na matéria pelos espíritos puros, sempre, não é? Seguindo a vontade de Deus, mas são eles que fazem esse trabalho. E aqui, logicamente, esse trabalho a que se refere é o princípio do quê? Do planeta Terra. Então, Jesus, e nós sabemos disso. Querida Leopoldina, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Jesus, sabemos disso, é o governador do planeta Terra, é aquele que esteve à frente da sua formação, ele e outros tantos espíritos da sua pleiade, não é? De espíritos puros, e estiveram lá, então, a formar o planeta. Então, quando temos, no princípio, isto no item 3 vem bem explicadinho. E eu já tinha falado outras vezes sobre isso, e dessa vez eu tropecei e caí bonito no equívoco. Então, no princípio havia o verbo. O verbo, como nós dissemos semana passada, é o quê? É a ação, a realização, através da vontade, né? Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Então, no princípio, havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Então, só para ficar claro que aqui esse era Deus se refere à natureza divina de Jesus. Poderíamos colocar que já uma natureza, porque nós todos somos filhos de Deus, só que Jesus chegou a um patamar em que ele é espírito puro, o único espírito puro que se aproximou de nós pequeninos aqui ainda na escala da perfeição moral, em que ainda estamos como espíritos imperfeitos, distantes dos espíritos puros, anos-luz, não são quilômetros, né? São muitos anos-luz. Então, vejamos. Então, no princípio, era o verbo que estava junto de Deus, era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada que se encontra feito se faria. Por quê? Porque ele foi o CEO, não é? Ele foi o coordenador. E esteve à frente de todo o trabalho realizado. Nada teria sido feito, ok? No versículo 4, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. A treva, isso tudo nós já vimos, né? Isso aí não há o que reparar. A treva não pode ser detida pela luz. E Jesus, como Espírito puro, quando ele veio até nós, nunca havia acontecido de um espírito puro ter chegado tão perto da crosta, claro, não na sua formação, estava lá ele à frente, mas ali, com todos nós já aqui habitando o planeta. Então aí nós entendemos, não é, aqueles 40 dias que Jesus ficou com os espíritos que achavam que estavam ali mandando, fazendo e desfazendo no planeta, porque era impossível não ver a luz de Jesus, né? Mas ele, ao mesmo tempo que eles reconheciam toda aquela verdade, eles ainda não estavam preparados para aceitar a verdade. Então, tentaram manipular, como faz qualquer ser imaturo, não é assim que faz? Inteligência e maturidade, temos ali seres manipuladores, que chega a ser, é quando uma criança tenta manipular pais que são amadurecidos, chega a ser, assim, extremamente pueril, né? Às vezes os pais dão aquele risinho, tipo assim, sério?
Acha mesmo? Então, da mesma forma, mas, assim como os bons pais dão atenção amorosa e firme, muitas vezes, ao que vem dos filhos, também Jesus, não filhos, mas irmãos menores, que também Jesus é o nosso grande tutor, não é? É o nosso grande tutor. Ele é o pastor, responsável por todas as ovelhas que estão aqui no planeta Terra. Então, como tutor, ele também, por ser um espírito puro, tem uma paciência que vai até onde? Infinita. Imagina. Nós temos ideia do que é paciência infinita? Não, né, Ana Vanessa? Ah, não. Nossa paciência é meio assim infinita. Por mais que a gente ache que tem muita paciência, até onde ela vai? A gente percebe que existe assim, cara, não passa desse limite, pelo amor de Deus, que aí fica difícil. Bom, houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João. Aí fala-se de João, e nós fomos aqui até um pouco mais além disso, não é? Que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Aí nós vemos como tudo isso tem a ver com a história do planeta Terra. Porque onde é que Jesus foi enviado? João foi enviado para onde? Para cá. Não era a luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Então é o precursor, não é, do Messias, João Batista. Ele, Jesus, era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. Eu estou lendo direto porque isso vimos semana passada, ok? Estava no mundo e o mundo, por meio dele, foi feito. E o mundo não o conheceu. Não o conheceu como o Messias, porque não o reconheceu como ele realmente é. Tanto que o crucificou.